Amém. Glória a Deus. Eu ia falar com vocês a respeito de carta. Então eu vou falar a respeito de carta, mas tem muita gente aqui que já nem sabe o que é carta mais, né? Não existe mais carta. Hoje nem e-mail existe mais, né? Agora é mensagem de WhatsApp, mensagem pelo Face, né? Pelo Messenger. Mas na minha época não tinha nada disso e telefone era muito caro. Está vendo como eu sou jovem há muito tempo, né? Na minha época, telefone era muito caro. Então, quando a minha namorada morava em Ubatuba, a minha esposa hoje, e eu morava em São Paulo, porque eu fazia faculdade, a gente não podia ficar se falando por telefone, porque era muito caro. Então, o único jeito de comunicação era carta. E como eu ficava esperando quando chegava a carta da Kátia. Então eu vinha no final de semana, encontrava a minha namorada e eu saía da faculdade sexta-feira quase à noite, vinha para cá, chegava em Ubatuba sexta-feira bem tarde, ficava com ela sábado e domingo voltava para São Paulo, porque segunda-feira cedo já tinha a faculdade. E aí, qual que era o nosso trato? Segunda-feira ela já colocava uma carta no correio. Eu fui embora no domingo. Na segunda ela colocava uma carta no correio e ela chegava quarta-feira na minha casa lá em São Paulo. Então, eu chegava lá e ficava esperando quarta-feira chegar para vir a carta. E quando não chegava a carta na quarta-feira, eu ficava triste. Falava, talvez chegue na quinta. Quem sabe ela não conseguiu colocar a carta no correio segunda-feira, colocou na terça. E sabe, eu ficava esperando a carta. E era muito bom quando chegava. Bons tempos. Hoje a gente espera uma mensagem também, não espera? Quando alguém te manda uma mensagem lá no Messenger ou no WhatsApp, você fala, finalmente, respondeu. Estava esperando essa mensagem. Então, quando você recebe uma mensagem de alguém, isso te traz a lembrança da pessoa. Né? Você se lembra da pessoa, lembra dos bons momentos, você quer saber aquilo, como é que está. Às vezes, hoje em dia, então, vem até uma foto, melhor ainda. Hoje em dia você pode mandar foto e a gente já vai ver a foto. Ficou tão banal essa coisa da comunicação que você às vezes olha, dá uma curtida e nem desfruta. Mas naquele tempo que era difícil a comunicação, como a gente esperava um contato. Amém? Por quê? Porque aquela carta te lembra alguém, te traz o sentimento daquela pessoa, te lembra daqueles momentos daquela pessoa. Tendo isso em mente, na época de Cristo, na verdade, na época dos apóstolos, a única maneira de comunicação era a carta. Lá não tinha nada mais além de carta. E, irmãos, não tinha correio como é agora. Para uma carta chegar para alguém era muito difícil. Geralmente precisava de um emissário, precisava de alguém de confiança que se dispusesse a levar aquela carta lá para o outro. Assim que as cartas do apóstolo Paulo chegavam, quando ele mandava uma carta aos Coríntios, você sabe que a sua Bíblia tem as epístolas do apóstolo Paulo, não é? As epístolas. O que é epístola? Carta. Então ele mandava uma carta para a igreja de Corinto, que nós vamos ler agora, aos Coríntios. Essa carta, para chegar lá para os Coríntios, foi enviada por alguém de confiança, não era nem correio. Alguém que falou, não pode deixar, Paulo. Quando eu consegui chegar lá em Corinto, que não tinha ônibus, não tinha carro, não tinha transporte comercial, quando eu consegui chegar em Corinto, eu entrego essa carta. Era uma coisa preciosíssima, uma carta. Mais preciosa ainda do que no meu tempo, que eu estava comentando com vocês. Quando chegava uma carta, chegou uma carta, e toda a igreja se reunia para ler e ouvir a carta que o apóstolo Paulo enviou para a igreja. Amém? Era um acontecimento, uma carta chegou. Tendo isso em mente, a gente vai ler 2 Coríntios capítulo 3, uma carta, né? 2 Coríntios, o capítulo 3, o verso 2.
Tenha então em mente a preciosidade de uma carta, porque traz mensagens, traz lembranças, traz a figura daquele que enviou a carta, né? Traz notícias. Então, em 2 Coríntios 3, 2, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo para os crentes da igreja de Corinto? Vocês são, já é manifesto, já é sabido, já foi percebido que vocês são a carta de Cristo, ministrada por nós, pelos apóstolos, mas uma carta escrita não com tinta, mas escrita com o Espírito Santo do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, como Moisés escreveu, Deus escreveu, né, os mandamentos numa tábua de pedra, não. Vocês são uma carta viva, escrita pelo Espírito Santo do Deus vivo, não com tinta, mas pelo próprio Espírito Santo. Ele escreveu em você. Sabe como é que Deus te vê? Como uma carta viva. Quando eu chego em algum lugar, eu tenho que ter consciência que Deus me enviou como uma carta viva para aquelas pessoas, naquele lugar. Eu sou uma carta viva que eu cheguei. Mas quem foi que me escreveu? Eu sou uma carta viva de Cristo. Quem escreveu essa carta? O Espírito Santo. Então, se eu chego em algum lugar, eu estou trazendo a presença de Cristo. Chegou a carta de Jesus. Aqui está a imagem de Jesus, aqui estão as palavras, aqui estão as lembranças de Jesus. Carta viva. Igreja, você é uma carta viva, escrita pelo Espírito Santo de Deus. E sabe quem enviou essa carta? Cristo. Você é a carta viva de Cristo. Amém? Quando a gente recebe uma carta ou uma mensagem, a gente até fica às vezes ansioso. Será que a notícia é boa? Será que a notícia é ruim? Eu sabia que aquela pessoa estava em dificuldade, eu sei que ele está doente, chega a mensagem e se abre rápido. Será que são boas notícias? Mas Jesus Cristo só tem boas notícias. Por isso que a palavra dele chama-se Evangelho. Evangelios quer dizer boas novas. Boas novas. Então, se eu sou uma carta viva, e eu sou uma carta viva de Jesus Cristo, Ele me enviou, o Espírito Santo escreveu em mim, no meu coração, são boas novas, são boas notícias. Você é o enviado de boas notícias. Ah, mas eu passo por tantas lutas e tantos problemas. A gente vai chegar lá. Mas você é uma carta viva de Jesus Cristo. É assim que Deus te vê. Amém? Glória a Deus. Eu vou pedir para você deixar marcado aí, para não perder esse texto tão rápido. E eu vou dar uma lida só num texto de Jeremias 31. Jeremias 31, do 31 ao 33. Jeremias 31, 31. O profeta Jeremias, que viveu 700 anos antes de Cristo, mais ou menos, diz aqui em Jeremias 31, 31, 600 anos antes. Eis que dias vêm, diz o Senhor, dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel, uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Ouça, porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Porei a minha lei no seu coração, escreverei no seu coração.
Deus já tinha predito que um dia Ele ia estabelecer uma nova aliança, né? Ele ia colocar a lei dele no coração das pessoas. É o Espírito Santo do Deus vivo que escreve no nosso coração uma carta viva. Amém? Isso é uma nova aliança. Na velha aliança, Deus escreveu para Moisés em tábuas de pedra a lei. Agora, Deus escreve a sua lei perfeita no nosso coração. Então, antes, a vontade de Deus estava nas tábuas de pedra. Agora, a vontade de Deus está manifesta no nosso coração. Amém? Isso é a nova aliança. Então, voltando lá para 2 Coríntios 3, vamos voltar para 2 Coríntios 3? Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Coríntios 3 novamente? E vamos ler agora a partir do verso 6. 2 Coríntios 3, 6. O qual nos fez também capazes, Deus nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Para você que talvez não conheça esse texto, lá de Êxodo, que fala de Moisés, diz a palavra que quando Moisés desceu do monte Sinai, depois que ele ficou 40 dias no monte, e lá ele recebeu as 2 tábuas da lei, que Deus escreveu com o próprio dedo dele. Moisés não tinha talhadeira, não tinha martelo, não tinha caneta, não tinha tinta, não existia nem isso, né, de papel e tinta. Como é que Deus escreveu a lei para Moisés? Deus mesmo pegou 2 tábuas de pedra, Deus fez 2 tábuas de pedra e escreveu com o dedo dele, diz a palavra, com o dedo de Deus, Deus escreveu a lei, a vontade dele. E Moisés desceu do Monte Sinai, depois de 40 dias em jejum, ele desceu com as 2 tábuas da lei, a palavra de Deus. Amém? E a glória era tão grande, porque ele passou um tempo na presença de Deus. Diz a Bíblia que a glória era tão grande, que quando Moisés desceu do monte, o rosto dele resplandecia. Já aconteceu com você, às vezes, lá em casa, que você está dormindo, você apagou a luz e a luz fica piscando. Sabe essa luz halógena, né? Essa luz, ela pisca, né? Você fala, meu Deus, ela pisca sozinha, tem energia depositada ali. Moisés, quando desceu do monte, o rosto dele brilhava, resplandecia, era fosforescente. E diz a Bíblia que ele não sabia que o rosto dele resplandecia. Ele não percebeu nada diferente nele, mas a glória era tão grande que o rosto dele resplandecia. Por isso que diz aqui a palavra, se aquele ministério, gravado com letras em pedras, esse ministério veio em glória, de maneira que os filhos de Israel nem podiam olhar para Moisés, e só que essa glória era transitória. Depois de um tempo que Moisés estava entre o povo murmurador, povo pecador, povo reclamão, depois de um tempo que Moisés estava longe da presença de Deus, a glória desvanecia, o brilho ia apagando. Lembra, Moisés mesmo ele não sabia quando estava brilhando e quando não estava. O povo é que via o brilho da glória do Senhor. E às vezes, então, por tanto tempo que Moisés estava no meio do povo e longe da presença de Deus, a glória desvanecia e o povo era muito incrédulo. Irmão, povo é incrédulo. Homem de Deus, mulher de Deus, não é incrédulo. Porque nós vivemos não pelo que nós vemos, nós vivemos pelo que nós cremos. Amém? Povo é incrédulo, filhos de Deus são crentes. Porque aquele povo cria pelo que via,
quando a glória de Moisés desvanecia, o povo começava a questionar. Não está mais brilhando, não tem mais glória, não tem mais presença de Deus. Será que a gente pode confiar no que Ele fala? Porque às vezes Ele fala coisas tão difíceis, não tem mais a glória na vida dele. Alguma coisa deve estar acontecendo. Será que Moisés está em pecado? E aí o povo começava a deixar de crer em Deus, porque não via a glória em Moisés. Aí Moisés fez o seguinte: sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a usar um véu. E Moisés então passou a usar um véu no rosto dele, para que o povo nunca soubesse se está brilhando ou se não está brilhando. Ele usava um véu. Percebe? Então diz aqui, se aquele ministério, aqui em 2 Coríntios 3, 7, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Sabe o que Deus está querendo falar para você? Que hoje a glória dele em você é maior, é de mais glória, porque aquela glória de Moisés era transitória. Porque naquela época de Moisés, o Espírito Santo ainda não tinha sido enviado à terra. O Espírito Santo não habitava nas pessoas ainda. Quando eles tinham contato com Deus, o profeta, o sacerdote, quando tinha contato com Deus, o Espírito Santo agia e eles resplandeciam. Mas depois não. Jesus falou, é necessário que eu vá para que Ele venha. Ele quem? O Espírito Santo. Quando eu for, Ele será enviado, o Espírito Santo. Então, na época de Moisés, não tinha o Espírito Santo agindo, morando na pessoa. Por isso que a glória era transitória. Mas agora o que Deus está falando? Esse novo ministério agora, essa nova aliança do Espírito, não será de maior glória do que aquela? Que aquela era transitória, agora é permanente. Você consegue se ver assim? Esse é o valor que você tem. Você é um vaso de barro. Porque a gente sempre fica olhando para a nossa fraqueza. Mas eu tenho esse problema, eu tenho essa dificuldade, eu estou no meio dessa luta. Sim, você é um vaso de barro. Para que a excelência do poder seja dele e não sua. Deus deixa claro mesmo que a gente é vaso de barro. Quando a gente começa a se achar um pouco demais, Deus vem e dá uma trincadinha no vaso. Filho, você é barro. A excelência do poder é de Deus. Ele colocou um tesouro num vaso de barro. Mas o importante é você saber que o seu ministério é excelente, porque o Espírito Santo do Deus vivo está escrevendo uma história em você. Você é uma carta viva. Você é uma carta aberta, conhecida e lida por todos os homens. Amém? Deus não vai enviar uma Bíblia pelo correio. Deus não vai enviar uma Bíblia pelo correio para alguém. Deus vai enviar você para alguém. Um dia você acorda e fala, meu Deus, eu tive um sonho que eu estava fazendo uma visita para o meu primo, eu estou sentindo que eu devo fazer uma visita para esse meu primo. Pronto, Deus está mandando uma carta. Está mandando você. Carta viva, escrita pelo Espírito Santo, resplandecente. Amém? Yes! É assim que Deus te vê. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, por favor. 1 Coríntios 4, verso 1. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Deus me considera já como uma carta viva, mas é importante que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Despenseiro dos mistérios de Deus, quer dizer o quê? Encarregados, administradores dos mistérios de Deus. Que os homens te considerem
encarregado dos mistérios de Deus, que os homens te vejam como ministro de Cristo. Aí você é uma carta de Cristo. Além disso, requer-se nos despenseiros, nos encarregados, que cada um se ache fiel. Fiel. Fiel fala de fidelidade. Deus é fiel. Muitas vezes nós não somos fiéis. E sabe quando é que a sua fidelidade vai ser colocada à prova, irmão? Irmã, sabe quando a sua fidelidade, se você é fiel ou não, sabe quando vai ser colocada à prova? Na luta, na provação, na dificuldade. Aí você vai saber se você é fiel ou não. O apóstolo Pedro tinha dito: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Eu vou contigo até a morte, se for preciso. Vou ser fiel até o fim. E Jesus falou: Pedro, essa noite você vai me negar. Essa noite você vai me negar 3 vezes. E naquela mesma noite Pedro negou Jesus. Pedro não foi fiel. Ele ainda não estava pronto para ser fiel. Pedro estava sendo trabalhado, lapidado, como um diamante. Então Deus está lapidando, está preparando você para você realmente ser fiel. Porque aquele que for achado fiel na volta de Cristo, esse vai subir. E como é que Deus pode preparar a sua fidelidade? Na luta, na prova, na dificuldade. Quanta gente você conhece? Eu conheço muita gente que podia estar com Cristo hoje e não está. Por quê? Porque nas dificuldades abandonou o barco. Deixou Cristo nas dificuldades. Então, quando você estiver passando por provação, tenha por motivo de alegria, porque a sua fé está sendo provada. O que se requer nos despenseiros dos mistérios de Cristo é que cada um seja achado fiel. Amém? Ah, mas eu sou uma carta viva de Cristo e estou passando por tantas dificuldades. Aleluia! A carta é de Cristo, é você escrito pelo Espírito Santo, mas Deus está provando a sua fidelidade. Ser fiel na hora boa é tranquilo. O negócio é ser fiel na hora difícil. Engraçado que ontem mesmo, eu estava ouvindo no rádio alguém que estava falando assim, que tem um torcedor do São Paulo, desculpa falar do São Paulo, eu poderia estar falando do Corinthians, que também está muito ruim, tá? Tá mal, né? Já saiu do G4. Um torcedor do São Paulo dizendo que o time está tão ruim, que ele falou que ele vai deixar de ser torcedor do São Paulo. E aí até o comentarista do rádio falou: não faça isso, não deixe de ser, não, aguenta, firme. Mas assim como alguém pode pensar na possibilidade de deixar de torcer pelo seu time porque o time está mal, né? Tem gente que faz isso com Cristo. Primeiro sai da igreja, na dificuldade. Depois deixa de ler a Bíblia. Depois para de orar. Sabe, a Bíblia fala que um abismo leva a outro abismo. Não é fiel. Amém? Jó passou por coisas terríveis. E ele falou: não vou abandonar meu Deus. Eu servi a Ele quando estava tudo bem, agora não vou servir porque não está tudo bem. Eu vim sem nada para esse mundo e sem nada eu vou embora. Deus deu, Deus tomou, louvado seja Deus. É isso que Deus requer das cartas vivas. Uma carta viva é fiel. E Cristo me escreveu, Cristo me enviou e eu falo dele. E tudo vai bem, eu estou destruído, estou arrebentado, estou cheio de problema, mas Cristo continua Cristo. Eu estou aqui para falar dele, não de mim. Amém? Aleluia. E agora 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3, tem uma revelação muito importante para a sua vida. 2 Coríntios, você vê que nós estamos só em Coríntios, né? 2 Coríntios 1, verso 3.
Agora você vai entender algumas coisas na sua vida. Ah, mas quer dizer que eu sou mesmo assim, carta aberta? Eu sou mesmo carta de Cristo? Sim, mesmo do jeito que você é. Deixa eu te falar uma coisa. Davi, ele matou um homem, ele adulterou. Deus usou Davi mesmo assim, não foi? Jacó, o nome dele era enganador. Jacó quer dizer enganador. Jacó enganou seu irmão Esaú. Deus usou Jacó mesmo assim. Pedro negou Jesus. Pedro não foi fiel. Deus usou Pedro mesmo assim. Tomé era incrédulo. Ele era incrédulo, Tomé. Deus usou ele mesmo assim. Quando cada um deles reconheceu Deus e se arrependeu e pediu perdão. Você não precisa ser perfeito para ser carta de Cristo. Você tem que ser fiel. Amém? Então, aqui em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Deus é o Deus de toda misericórdia e de toda consolação. O Espírito Santo é o Consolador, é o Paracletos. Ele é o ajudador, ele é o Consolador. Ele nos consola em toda tribulação, para quê? Para quê? Também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Com a consolação que nós mesmos somos consolados, nós podemos consolar. Então, sabe, às vezes você está passando por uma dificuldade tão grande. Primeiro, para provar a sua fé, se você vai continuar fiel a Cristo. Porque Ele nunca prometeu vida boa para ninguém. Ele prometeu, eu vou te ajudar. Ele prometeu o céu para a gente. Mas Ele falou, aqui você vai ter dificuldades. Bem, então a tribulação, primeiro, é para provar a sua fidelidade. E para você ficar um homem e uma mulher melhor. E segundo, naquilo que Ele te consolou, você vai poder consolar outro que está passando a mesma tribulação que você. Amém? Tem uma coisa que eu não consigo consolar assim as pessoas, que é na área das drogas, porque eu nunca passei por isso. Mas eu posso consolar com conhecimento de causa a respeito de solidão, porque eu já passei momentos difíceis de muita solidão. Eu posso consolar a respeito de traição, que eu já fui muito traído e dói muito quando você é traído por alguém que você gosta muito. Eu posso consolar, porque eu fui consolado. Eu posso consolar a respeito de problema financeiro, dificuldade financeira, porque eu já passei muita dificuldade financeira. Eu posso consolar. Eu posso consolar a respeito de enfermidade, que eu já passei por uma enfermidade muito grande, muita dor. Eu posso consolar. Eu posso consolar a respeito de morte, que eu já passei pelo vale da sombra de morte. Né? Sabe quando o médico fala para você, olha, fica muito quieto porque você pode morrer a qualquer minuto. Eu posso consolar. Entende? Eu fui consolado, estou aqui, né? E agora eu posso consolar naquilo que eu fui afligido. Carta de Cristo. Aleluia! Deus, Pai, vê que alguém está passando por uma luta muito grande, uma dificuldade tão grande, Ele fala, já sei que carta que eu vou mandar para você. Eu já sei que carta que eu vou mandar para você. Alguém que passou exatamente o que você está passando, é a carta certa para você. Filho, será que você pode fazer uma visita para aquela pessoa? E o Espírito Santo fala com você e você chega lá, carta de Cristo. Amém? Toma posse? Então olha para Cristo, não olha para o problema. A carta é você escrita por Cristo, olha para Ele.
E quando você estiver passando por uma luta muito grande, Ele vai te consolar. Ou o próprio Espírito Santo consola, direto no seu coração, ou Deus faz isso, Ele envia alguém que já passou pelo mesmo problema para consolar você. Não é lindo isso? Ou Deus manda um anjo. Outro dia mesmo, estávamos conversando, eu, a Kátia e os meus filhos, e lembrando do anjo que Deus mandou lá no hospital, né? Para falar conosco, antes da minha cirurgia. Porque todos os médicos falavam coisas tão horríveis para mim. Aí Deus falou, peraí, deixa eu resolver. Vou consolar meu filho. Aí Deus mandou um anjo vestido de médico, né? Deus mandou um anjo com avental de médico e para falar só boas notícias. Você vai ficar bem, seu coração está ótimo, eu vou estar na sala de cirurgia. A gente ainda perguntou, o senhor faz parte da equipe? Ele falou, eu vou estar na sala de cirurgia. Ele já falou isso, eu vou estar na sala de cirurgia. E ainda para ver como Deus é cuidadoso em consolar a gente, irmãos. Não sei se foi a minha esposa que falou, ele começou a dar notícias tão boas de que eu não ia morrer, que eu ia viver, e todos os médicos falavam coisas terríveis, e isso foi 2 dias antes da cirurgia, que daí a minha esposa perguntou, doutor, a gente tem uma viagem marcada para Disney em fevereiro, isso era dezembro, eu ia ser operado, né? Eu fui operado antes do Natal. Em fevereiro, a gente precisa cancelar tudo, a viagem, porque a passagem já está comprada. E o médico anjo falou assim, não, pode ir, aproveitem bem, viu? Você tem que aproveitar, viaja com a sua família. Não tinha nem sido operado ainda. E vai para Disney, sabe o que ele falou? Traz uma caneta da Frozen para mim. Sério, ele falou isso. Deus tem essa jovialidade. Traz uma caneta da Frozen. Tá bom. Sabe que como você está pensando só em trevas e morte, ele fala, traz uma caneta da Frozen. Irmãos, a gente nunca mais viu esse médico. Nunca mais. Procurei no site, perguntei lá, ninguém sabe desse médico. Deus enviou um anjo. Deus vai te consolar. Porque você é uma carta escrita por Ele preza essa carta. E na hora que você estiver na dificuldade, ou Ele mesmo te consola, ou Ele envia alguém em nome dEle, ou Ele envia um anjo. Mas um jeito Ele vai dar. Amém? Glória a Deus. E, finalmente, então, dentro desse ambiente de esperança, espero que você esteja recebendo essa esperança. Amém? Esqueceu de olhar para o problema? Para de olhar para o problema. Começa a olhar para isso. É assim que Deus te vê e Ele quer que os homens te vejam como ministro de Cristo. Mas tem uma coisa mais especial e mais linda que eu deixei para o final. Eu quero ler só mais esse texto, que está em 1 João capítulo 3, antes de Apocalipse. 1 João capítulo 3, versículo 1. 1 João 3, 1, antes de Apocalipse. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai. Vê quão grande amor. Aqui é ágape, viu? Aqui é ágape. Vê que grande ágape, que grande amor nos tem concedido o Pai. Que fôssemos chamados filhos de Deus. Deus te ama tanto que Ele te concedeu, Ele te permitiu que você seja chamado filho de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Quantas vezes já aconteceu? Alguém às vezes tem que me engolir, como disse aí o Neymar, vão ter que me engolir, né? Meu Deus. Enquanto um medalhista de vôlei, né? Vocês viram? Até divulgaram isso na internet, um medalhista de vôlei falou, não, eu não sou nada, eu sou mesmo o filho da minha mãe, eu só tenho 2 medalhas olímpicas, mas eu sou mesmo. E o outro fala, vão ter que me engolir. Mas muitas vezes, alguém tem que me engolir quando eu estou falando de Jesus Cristo,
porque eu sou doutor, né, veterinário, doutor, e atendo, de repente, o animal dele, e ele me respeita por ser doutor. Mas se eu fosse falar só por ser crente, e a pessoa nem me conhecesse, muitas vezes não ia me respeitar. O mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Muitas vezes vão julgar você, vão te desprezar, crente, porque não conhece a Ele. Amém? Mas você é a carta viva que Deus está mandando para que Ele conheça. Esse é o amor que nós temos. O Pai nos concedeu que nós fôssemos chamados filhos de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer um que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Se você tem essa esperança, então você tem que se purificar, porque Ele é puro. Amém? Está vendo que diz aqui, ainda não é manifesto o que nós havemos de ser. Um dia nosso corpo vai ser transformado num corpo de glória. Um dia o que é incorruptível vai ser revestido o que é corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade. Um dia a gente vai ser perfeito, quando o nosso corpo for transformado. Mas ainda não foi manifesto, ainda não. Por isso que você ainda tem lutas, problemas, dificuldades e pecados. Mas você não deixa de ser uma carta viva escrita por Cristo. Amém? Você é a luz do mundo, você é a esperança que o mundo precisa. É assim que Deus te vê, filho de Deus. Aleluia! No começo, o Senhor Jesus chamava os seus discípulos de servos. Vocês me chamam de mestre, vocês fazem bem, porque eu sou o Senhor e mestre. E os discípulos eram servos. E Jesus ensinou eles, falava do servo inútil, lembra? O servo inútil. Jesus estava falando para os seus discípulos. Ele falou, olha, quando você fizer tudo aquilo que te foi mandado fazer, quando você fez tudo o que você tinha que fazer, você pode se considerar servo inútil, porque fez apenas o que devia fazer. Então, no começo do ministério de Jesus, Jesus chamava os seus discípulos de servos, e Ele era o Senhor. Aleluia. Depois de um tempo de intimidade, depois de um tempo que já estava ficando definido quem era realmente que queria estar com Cristo, Jesus passou a chamá-los de amigos. De amigos. Ele fala assim, vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que eu vos digo para fazer. Vocês serão meus amigos. Quando Judas Iscariotes, o traidor, veio para trair Jesus, Jesus falou, amigo, por que você veio? De servos, eles passaram a ser relacionados como amigos de Jesus, os amigos do noivo. Mas, no final do ministério, Jesus disse, eu não vou chamar vocês mais de servos, eu vou começar a chamar vocês agora de irmãos. Porque o servo não sabe a vontade do seu Senhor. E eu tenho dito para vocês toda a vontade do Senhor. Eu vou começar a chamar vocês de irmãos. E quando Jesus ressuscitou e as duas mulheres vieram, Ele falou, Maria, vai lá e avisa aos meus irmãos que eu estou aqui. Avisa eles que eu vou subir para o meu Pai e o Pai deles, o meu Deus e o Deus deles. Chama os meus irmãos. De servo para amigo para irmão. Quem é irmão de Jesus é filho de Deus. Vede que grande amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus. Essa é a confiança que temos nele, irmãos. Quando eu vou falar com o Papai do céu, eu falo, Pai, em nome de Jesus. E Ele me atende, porque Ele é meu Pai. Com muitas lutas, com muitas dificuldades, com muitas aflições, filho de Deus. Amém? É assim que o Pai te vê, filho dele, filha querida, princesa dele. Ele quer que o mundo te veja como ministro de Cristo. E Ele te envia como carta viva. Aleluia! Cada vez que um filho ou uma filha viaja, é uma carta viva que está sendo enviada para abençoar alguém.
e Deus manda junto os anjos para te proteger, para te escoltar. Amém? Essa é a família de Cristo. E quando a gente se reúne, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu falei que era o último texto, mas eu me enganei. Não é que eu te enganei, eu me enganei. Eu vou pedir para você abrir em 2 Coríntios 13. 2 Coríntios 13. 2 Coríntios 13. Versículo 5. 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Examine-se você mesmo, se você está na fé. Prova você mesmo. Ninguém precisa dizer se você tem fé ou não tem. Você tem que saber se você está sendo fiel ou não. Prova você mesmo, examina você mesmo. Amém? E se você achar que você está fraco, que você está frio, que você não está com fé, o que Deus fala para a gente fazer? Não deixa de congregar, se alimenta da palavra, ora sem cessar, ora em línguas, louva a Deus porque o louvor liberta. Você sabe tudo o que você tem que fazer. Amém? Prova você mesmo, examina se você está com fé. Eu às vezes falo coisas da minha vida pessoal, porque talvez ajude você. Faz 2 semanas ou 3 que eu comecei a fazer um curso agora de economia, né? Que não é a minha área. Eu estou fazendo esse curso porque eu tenho uma ideia muito louca para fazer algo muito grande lá em Maputo, né? Mas é um curso de economia, então eu fico estudando tudo sobre PIB, inflação e fluxo econômico, e umas coisas que para mim é tudo grego. E aí eu percebo que a minha mente está ficando muito racional. Aí o que eu preciso fazer? Palavra, 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 para equilibrar. Para equilibrar. Entende? São 9, 10 semanas que eu vou ficar mergulhado em coisas humanas. Então eu já sei que são 9 semanas que eu vou ter que ler mais palavra. Porque essa chama não pode apagar. A sua chama não pode apagar. A Bíblia diz que a chama do altar deve arder continuamente. E Deus trouxe você aqui, Deus colocou você para ouvir essa palavra, essa mensagem, porque a sua chama tem que acender, em nome de Jesus. Você é uma carta de Cristo, uma carta aberta. Amém? E naquilo que você está passando dificuldade, é nisso que Deus vai te usar para consolar o outro. Você vai poder falar, filho, ainda hoje mesmo o irmão estava falando comigo, hoje, ele falou, apóstolo, a dor que eu passei nesse mês inteiro foi muito grande. O senhor sabe, o senhor passou essa dor. É isso. A gente pode ajudar naquilo que você já passou. Então louva a Deus. Amém? E aí então ele diz assim, para completar, ele fala para esses irmãos aqui, olha o versículo 11. Ele encerra assim, quanto ao mais, versículo 11, quanto ao mais irmãos, regozijai-vos. O que é regozijai-vos? Alegrai-vos, alegrai-vos. Sede perfeitos. Quem tem essa esperança busca a perfeição para ser santo como ele é santo. Então, sede perfeitos quer dizer, busque a perfeição. Para de ver porcaria na internet. Para de se sujar. Seja perfeito, busque a santidade, busque a pureza. Sede consolados. Sejam consolados. Ou pelo Espírito Santo, ou uns consolando os outros. Sede de um mesmo parecer. Irmãos, busquem a unidade. A unidade. Vivei em paz. E o que vai acontecer? O Deus de amor e de paz será convosco. Aleluia. Se eu me alegrar, se eu buscar a perfeição, se eu buscar o consolo, se eu buscar a paz, se eu buscar a unidade, então Deus de paz e de consolo vai estar conosco. É a casa de Deus, é a família de Deus. Aleluia! Vamos orar? Vamos ficar de pé, eu quero fazer uma oração pela sua vida.
Se você ainda não se via assim como uma carta viva, você vai se ver agora em nome de Jesus. Quando alguém recebe você, vai falar: ai, aconteceu uma coisa muito especial. Sabe quem eu encontrei ontem lá na estação rodoviária? Sabe quem fez uma visita para mim ontem? Sabe quem eu encontrei ontem lá no banco? Tal pessoa. Ele vai falar assim de você com alegria, porque ele encontrou uma carta de Cristo, conhecida e lida por todos os homens. Às vezes o que aquela pessoa estava precisando no dia de hoje, que é domingo, é o que aquela pessoa está precisando, você tem para ele. E Deus vai te colocar em contato com aquela pessoa. Amém? Então você se alegre, regozijai-vos, tende paz, seja consolado. Não deixa ficar vindo na tua mente as coisas tristes. Uma outra coisa que eu esqueci de falar ainda que que eu posso consolar, que eu nunca tinha passado por uma dor dessa, de perder uma pessoa querida, próxima. E eu perdi a minha mãe, né? Minha mãe faleceu agora, esse ano. E de vez em quando fica vindo umas memórias, quem passou por isso sabe. Eu não sabia. De vez em quando vem uma tristeza, de repente. Umas saudades. Agora eu posso consolar, porque eu sei o que é essa dor. Você entende? Mas eu não vou ficar olhando para a dor, senão eu vou me tornar uma pessoa amarga e triste. Eu vou ficar olhando para Ele, para Jesus. Eu vou buscar o consolo. Eu vou buscar o consolo. Amém? Posso fazer uma oração para você? Você é uma carta preciosa. Jesus Cristo está escrevendo a sua vida com carinho, com atenção. Sabe quando você na sua escrita às vezes fala: deixa eu fazer uma revisão, essa parte tem que melhorar. Essa aqui não está boa, essa parte da minha carta aqui, deixa eu melhorar. Então às vezes o Senhor olha para você e fala: filho, eu preciso melhorar essa parte. Você tem que ter mais paciência, filho, você não tem paciência ainda, eu vou melhorar essa carta. Aí o que Deus faz para te dar mais paciência? O que Ele faz para te dar mais paciência? Deixa você passar por uma situação que tira a sua paciência, não é? Para Ele ajudar. Aí às vezes Deus vai falar: vou melhorar essa carta. Filho, você ainda não tem perseverança. Quando está tudo bem, você está tão forte. Mas qualquer probleminha, você já fica todo aí, gelatina. Deixa eu ajudar, vou melhorar essa carta. Aí o que Ele vai fazer para te dar perseverança? Vai te dar um problema, vai te dar uma luta, mas Ele vai estar junto. E assim Ele está construindo uma carta muito linda que é a sua vida. Você é especial. Sem você, essa igreja, essa cidade não seria a mesma. Sem você, a tua família não seria a mesma. Você é especial. Deus está escrevendo a sua vida, uma história. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te peço, meu Pai, que essa palavra se torne viva em nossos corações, na nossa vida, Senhor. Pai, eu quero te agradecer por tão grande amor de poder ser chamado teu filho, Pai. E se eu sou chamado por ti de filho, eu sei que eu posso te chamar de Pai. Papai, muito obrigado, Senhor, por ser o meu Pai querido. Agradece a Ele, irmão. Pai, o Senhor disse que os homens devem nos considerar como ministros teus. E eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor dê agora essa condição a cada um. Em nome de Jesus Cristo, recebe agora autoestima. Recebe. Você vai conseguir se ver como o Pai te vê. O Pai vê você como um filho, como uma filha querida. O Pai te vê como uma carta preciosa que Ele envia para quem precisa. Porque Deus confia em você. Eu repreendo toda a baixa estima na sua vida em nome de Jesus. Eu digo em nome de Jesus que você vai aprender a partir de agora a não olhar para os problemas, a não olhar para a dor, a não olhar para o sofrimento, porque eles são necessários e você vai passar por eles. Recebe força agora para olhar para Cristo, para o autor e consumador da sua fé. Você vai começar a olhar para Cristo a partir de agora em nome de Jesus. Que tudo que você já tem passado e já passou, recebe o consolo agora da parte do Pai. Recebe o consolo das pessoas que já passaram pela sua vida tão preciosas e já não estão mais. Recebe o consolo, porque o Pai te ajudou a desfrutar dessas vidas.
Teve coisas boas que você deixou com essas vidas e teve coisas boas que essas vidas deixaram para você. Mas esse ciclo já terminou. Recebe paz. Recebe paz em nome de Jesus. Recebe paz agora por tudo aquilo onde você já foi decepcionado, você já foi traído. Recebe paz, recebe consolo. Esse tempo já passou. Guarda no teu coração as boas memórias, não as ruins. Que todo o teu pensamento seja agora filtrado pelo Espírito Santo de Deus. Pensa nas coisas que são do alto. O Senhor Deus está te fazendo uma pessoa melhor. O Espírito Santo está moldando um vaso de barro excelente que é você. Ele está moldando você. E muitas vezes Ele vai ter que quebrar um pedacinho para fazer melhor. Mas Ele vai te ajudar, Ele vai te dar o consolo. Se for preciso, Deus envia até um anjo para falar com você. Porque Ele te ama. Recebe essa paz em nome de Jesus. Recebe. Que essa palavra seja viva em você agora. Porque você é uma carta viva, escrita pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, meus irmãos? De verdade, quando eu chego e eu me sinto em casa com vocês, e eu recebo o amor dos irmãos conversando, quando eu consigo chegar mais cedo, que nem hoje eu cheguei mais cedo e consegui falar com um e com o outro, é tão bom, não é? A gente está em casa, amém? Então, quando você passar por os problemas, essas dificuldades, não deixa isso ficar na sua mente. Porque, olha, fala a verdade, Jesus passou tanta luta, tanto problema, tanta dificuldade. A gente nunca viu Ele murmurando, nunca viu Ele reclamando. E Deus é muito honesto, hein? A gente tem aqui na Bíblia as reclamações de Moisés, de Paulo, de Davi, tem as reclamações de Jó, tem as reclamações de todos. Não tem nenhuma de Jesus. Jesus não reclamou. Ele falou, aprenda de mim. Aprenda de mim. E aí a palavra fala, em tudo dai graças. Não é fácil dar graças por todas as coisas, mas essa é a lição, em tudo dai graças. Amém? E quando você estiver no estreito, lá no fundo do poço, Deus vai enviar o consolo. Aleluia! Fala para o teu irmãozinho do lado, irmão, Deus te ama. Deus trouxe você aqui nessa manhã linda para você brilhar mais do que esse sol aí. Eu profetizo em nome de Jesus que esse dia vai ser um dia lindo na sua vida. Dia lindo. Porque não importa a situação lá fora, importa aí dentro. Aí dentro brilha, aí dentro brilha. Aleluia. E se você precisar de consolo, de repente é até bom, porque quando você precisa de consolo, algo especial acontece. Ele arranja um jeito de mandar consolo, não é? Não é demais isso? Eu hoje posso contar para o resto da vida do anjo que visitou meu quarto hospital. E se eu não tivesse naquela situação tenebrosa, o anjo não teria ido lá. Agora eu posso falar do anjo. Entende? Quando você estiver numa situação muito difícil, começa a ficar feliz, porque alguma coisa vai acontecer. E você vai ter como contar depois.